Bom, dando continuidade aí ao nosso treinamento, pessoal, com relação ao Excel, existem alguns conceitos que é interessante vocês estarem abstraindo. Primeiramente, essa é a tela padrão quando você está com um documento do Excel em branco. Vai manter aquele padrão de janela que a gente tem no Windows. Então, o primeiro elemento que nós temos no canto superior, nossa barra de título, vai mostrar o nome do documento aberto, qual que é o programa que está em execução. Do lado esquerdo da nossa barra de título, nós temos a barra de acesso rápido, onde vai ter alguns recursos aí que nós usamos com mais frequência do Excel. Do lado direito da nossa barra de título, nós temos aqui os botões de controle: minimizar, maximizar, restaurar e fechar. Exemplo do que ocorre com o Microsoft Word. Abaixo da barra de título, nós temos a nossa faixa de opções dividido em guias, que muda aqui após a faixa de opções. Então, o Excel ele trabalha aí com o conceito, tanto Excel quanto Calc, de célula, uma vez que ele é uma planilha eletrônica. Então, primeiramente, o que é uma planilha? Planilha é uma junção aí de linhas com colunas, e a célula é o local exato onde uma coluna com uma linha se encontra. Cada célula ela vai ter um endereço. Então, um exemplo aqui, onde a célula selecionada, geralmente a célula selecionada ela vai estar aí em destaque com uma borda em torno dela, e ela vai ter o seu endereço, que é o número a letra da coluna dela com o número da linha. Então, um exemplo aqui, essa célula selecionada, célula ativa, é a célula A1, ou seja, ela está na coluna A, na linha 1. E no Excel, abaixo aí da faixa de opções, do lado mais esquerdo, nós temos a caixa de endereço que fornece então o nome da nossa célula. Ao lado da nossa caixa de endereço, nós temos uma barra de fórmulas e funções aí que auxilia na realização de alguns cálculos que podemos realizar em nossa planilha eletrônica. Aqui embaixo nós temos nosso guia de planilha. Então, na verdade, o Excel ele chama esse documento aqui de pastas, e dentro dessa pasta nós podemos ter várias planilhas, cada planilha com um assunto distinto. Então, toda vez que você abrir, nem seja no Excel ou no Calc aí um documento, fique atento para ver as planilhas que tem aqui embaixo, que às vezes as suas informações poderão estar divididas aí em planilhas. Exemplo do que ocorre lá no Word. Na parte inferior aí do nosso lado direito, nós temos o botão de zoom aí. Vou fazer esse treinamento para vocês. Algo que pode acontecer. Deixa eu abrir aqui o Excel. Dependendo da versão do Excel que você estiver usando, na verdade, as versões mais novas, ele vai abrir nessa tela de boas-vindas, onde ele tem alguns modelos pré-definidos para vocês, e a primeira opção é uma pasta de trabalho em branco. Em nossas aulas, nosso treinamento é a partir desse ponto que nós vamos trabalhar. E aqui você chega àquela tela que nós vimos no slide anterior. Eu já deixei preparado para vocês uma lista de exercícios que a gente vai estar utilizando nesse treinamento. Então, primeiro nós vamos estar trabalhando aí com as fórmulas básicas que nós podemos utilizar no Excel: adição, subtração, multiplicação e divisão. Para a gente realizar aí uma adição, o símbolo dele é o sinalzinho do mais. Toda fórmula e toda função do Excel começa com o símbolo de igual. Então, aqui nesse resultado, a minha célula B4, ou seja, coluna B, linha 4, eu quero fazer a soma dos valores que estão na célula B2 e na célula B3. Então, para realizar isso, começo com o sinal de igual, digito ou clico sobre a célula que eu quero adicionar, símbolo de mais, digito ou clico a segunda célula que eu quero fazer minha adição. Observe que ele vai, no momento que você faz a sua fórmula, ele marca, destaca aí quais são as células que que cederão os valores para essa fórmula. Basta apertar a tecla Enter aí do seu teclado. Então, somando lá a célula
B2, Q2, e a célula B3, que eu falo 3, A5. O legal de você usar as fórmulas é que essa função aqui ela referencia o valor que está lá na sua célula. Então, se eu mudar aqui para 40, automaticamente ele faz a adição com o valor atualizado. Subtração, parte do mesmo princípio, só que nós vamos trocar o símbolo aí pelo sinal do negativo. Começamos sempre com o sinal de igual, para indicar que é uma fórmula. A primeira célula que vai ser o valor, menos a segunda célula aí, que é a C3. Então, 4 menos 5, menos 1. Multiplicação, mesmo princípio, porém vamos usar aí o símbolo asterisco. Cuidado, se você usar um X aí, não vai funcionar. Mesmo princípio, quero multiplicar a célula D2 vezes a célula D3, igual para indicar que é uma fórmula. Clico na primeira célula, digito seu valor, asterisco, segunda célula aí, aperto o Enter. Divisão, mesma lógica, só até que trocando pelo sinal aí de barra. Então, quero dividir 8 por 2. O 8 está na célula E2, 2 na célula E3. Então, começo com o símbolo de igual. E2 barra E3. Então, com isso aí a gente consegue realizar por Excel. O Calc também parte desse mesmo princípio. As 4 operações básicas aí da matemática. Além das fórmulas, nós temos as funções. As funções são algumas fórmulas pré-definidas que o Excel traz para nós. Então, nessa segunda, eu vou disponibilizar aí no ambiente Ava para vocês esse documento. Nessa segunda planilha nossa de funções, nós vamos trabalhar aí com alguns exemplos aí. Deixa aqui essa planilha sem formatar para a gente ver também um pouco da formatação. Observe, sempre aqui na célula B7, que o texto não coube todo nessa coluna. Então, eu posso aumentar o tamanho da coluna. Para isso, eu posiciono o mouse entre a coluna B e C, tem que estar entre as letras aí da coluna. Tem duas opções, posso clicar e arrastar ou dar 2 cliques com o mouse e automaticamente ele ajusta a coluna ao tamanho do conteúdo. Mesma coisa aconteceu aqui na célula D, na coluna D. E nós vamos formatar um pouco aí. Então, esse orçamento é o título de minha tabela final. Então, eu quero que esse título ele ocupe o conteúdo da célula 1 até a célula E1. Para fazer isso, eu seleciono todo esse conteúdo que eu quero que seja meu título. Clico sobre a seleção com o botão direito do mouse. Formatar células. Em alinhamento, eu escolho a opção mesclar células aí. Além disso, eu quero que ele fique centralizado, então eu vou pôr horizontal e vertical como centro. Vou aproveitar que eu já estou aqui nessa formatação de células, vou formatar minha fonte também. Eu quero que ele fique negrito, na cor aí vermelho escuro. Ok. Se você quisesse, essas opções estão disponíveis aqui também na faixa de opções na página inicial, e no grupo fonte e no grupo alinhamento, por exemplo, aí também do que ocorre no documento Word. Eu vou com um plano de fundo aqui também, poderia ter ido pelaquela opção, que tinha a opção plano de fundo, ou aqui na faixa, na guia página inicial, no grupo fonte, tenho aqui também cor de preenchimento, escolher um tom de verde claro aí. Outra opção que nós temos é colocar aí as bordas em nossa planilha. Então, essas linhas cinzas que vocês enxergam aí são linhas de grades, elas não são impressas, é apenas para o usuário conseguir visualizar as delimitações das suas células. Se você quiser que um conteúdo, uma borda e uma linha guia seja impressa, você tem que transformar ela em borda. Então, eu vou selecionar toda essa parte aqui da célula A2 até a célula E8. Tem duas opções, posso vir aqui no grupo fonte e escolher aqui um estilo de bordas, que vai ser todas, ou aquela mesma opção que nós estávamos usando, formatar células,
bordas também tem aí disponível, que ele tem outros estilos que a gente pode usar em vez da linha preenchida, por exemplo, só tracejado aí. Escolheu a fonte adequada, escolheu a borda adequada, ok. Aqui nós vamos fazer uma mesclagem também. Quando a gente mescla várias células, o Excel passa a lidar como se ela fosse uma única célula aí. Geralmente a gente usa esse recurso nos títulos de nossas tabelas, mas existem outras situações também que isso pode fazer se necessário. Vamos colocar uma borda aqui. Beleza, então o que nós temos aqui? Outra coisa. Então nós temos aqui uma série de produtos e o preço dele. O preço é expresso em real. O Excel ele trabalha com o conceito de valor. O que é o valor? É o que você digitou dentro de uma célula. Então, serve que da célula C3 até a célula C7, nós estamos trabalhando com valores aí do tipo real. Então, nós vamos especificar isso para a nossa planilha, que isso aqui é uma moeda brasileira real aí. Eu seleciono ela, botão direito do mouse, formatar células. Primeira opção, números. Ele tem lá todos os tipos de dados que o Excel aceita. Depois vocês veem isso aí com mais detalhes. Eu vou escolher aqui moeda. Ele já traz para mim aqui, por padrão, a moeda do idioma que está instalado no meu aplicativo de Office. Se você quiser mudar, basta vir em símbolo e escolher aí outro símbolo de outra moeda, caso for uma moeda estrangeira. No nosso caso é o real mesmo. Casa decimal, ou seja, vai estar trabalhando aí com 2 dígitos aí. Ele já formatou para nós. Vamos colocar algumas quantidades aqui. Aqui também, como nós vamos calcular o total final, só preciso da célula E8. Eu vou mesclar esse restante aqui e dar um destaque para ele. Então, o que nós temos? Isso aqui é o total do nosso orçamento aí referente ao produto mouse. Então, a lógica que eu tenho que fazer? Pegar aí e multiplicar a célula que tem o valor, o preço aí do meu mouse, vezes a quantidade que eu quero comprar. Nós já vimos como a gente faz isso. Igual a célula C3, asterisco, célula D3 aí, pressiono o Enter. Observe que os demais produtos meus vão seguir a mesma lógica. Eu poderia estar digitando fórmula a fórmula, ou eu posso usar um recurso que o Excel replica essa fórmula para mim. Para isso que eu vou fazer? Serve quando você seleciona aí uma célula, no canto direito inferior dela tem um pequeno quadradinho. Basta posicionar o mouse sobre ele, ele vai mudar aí de formato, você vai clicar e arrastar os locais que vai utilizar essa mesma fórmula. A única coisa que vai mudar aqui é a linha que eu vou estar fazendo a multiplicação, mas continuo multiplicando a célula C com a célula D em sua respectiva linha. Observe se isso acontecer, aparecer aí uma série de hashtags, significa que você tem um dado aí do tipo numérico e ele não coube na sua coluna. Nós já vimos com o texto, quando isso acontece. Basta você posicionar o mouse aí entre as duas colunas, no caso aqui entre a letra E e F, dá 2 cliques, automaticamente ele ajusta aí. Outra situação, aqui embaixo, nós temos o total final do nosso orçamento. Se nós fosse utilizar a fórmula soma, eu teria que ir digitando célula a célula. Só que eu tenho uma perda de tempo nisso aí. Imagina se eu tivesse aqui 100 produtos. Então, para facilitar, eu posso usar aí a função soma. Então, soma funciona da seguinte forma. Começa com o sinal de igual, digita a palavra soma. Observe quando você começa a digitar, a planilha já completa aí com você com algumas possibilidades. Então, soma, abre parênteses, a primeira célula que eu quero somar, 2 pontos, a última célula a ser somada. E dá um Enter.
Com relação à função soma, cuidado que vocês têm que ter com esse símbolo 2 pontos. 2 pontos você pode trocar aí pela palavrinha até. Então significa que eu quero somar da célula E3 até a célula E7. Se você colocar um ponto e vírgula, como se fosse, eu poderia trocar pela palavrinha E aí. Então você quer somar apenas a célula E3 e a célula E7. Nesse caso, como eu quero somar todo esse intervalo, vou utilizar o 2 pontos. Três funções também bastante utilizadas nas planilhas eletrônicas para você achar o menor valor, o maior valor e a média aí de valores. Então nós temos funções também para isso, para me achar o maior valor. Um exemplo aqui, eu quero o preço do produto mais barato. Ou seja, meus produtos, o preço deles vão da célula C3 até a célula C7. O que eu vou fazer? Como é uma função que eu vou usar, começo com o sinal de igual. Para o menor valor, vou usar o comando mínimo, abro parênteses, primeira célula que eu quero verificar, começar a minha verificação, 2 pontos, a última célula que eu vou fazer a verificação. Então eu quero procurar o menor valor da célula C3 até a célula C7. Ao enter seu teclado, então o meu produto mais barato custa R$18, que é o mouse aí. Para a gente descobrir aí então o maior valor de um intervalo, nós vamos usar a função máximo aí. Ela parte do mesmo princípio da função mínimo, ou seja, começo lá com o sinal de igual, palavrinha máximo, abro parênteses, primeira célula do intervalo que eu quero fazer a verificação, 2 pontos, a última célula, que é, no nosso caso, primeira C3, última C7, finalizei, não esqueça de fechar aí o parênteses, utilizo o Enter aí do teclado. Então, meu produto mais caro custa R$900, que é o nosso gabinete. Para a gente calcular a média aí, na matemática nós aprendemos que nós teríamos que somar todos esses valores e dividir pela quantidade de produtos. Ou seja, fazer uma soma e depois dividir por 5. Só que o Excel, o cálculo também, ele traz para nós a opção de fazer essa média automaticamente. Para isso, começamos com igual para indicar que nós estamos trabalhando com uma fórmula, uma função, eu vou usar o comando média aí. Digitei média, abro parênteses, primeira célula onde eu quero começar o cálculo da minha média, 2 pontos, a última célula, no nosso caso aqui, continua sendo a C3 até a C7. Fecho o parênteses. Tá aí, a média então, do preço dos meus produtos é R$334,40. Vai ficar aí a última guia para vocês, treinamento. Como eu falei, vou deixar esse documento online para vocês. Nessa guia aí vocês têm já uma tabela formatada. E qual que é o objetivo seus? Calcular aí o total que foi vendido aí no ano. Vocês vão fazer aí uma soma. Nós temos 2 produtos, mouse e CD. Então vocês vão somar aí na célula P3 todos os valores preenchidos de D3 até O3. Na célula P4, a mesma coisa. Vocês vão somar todos os valores de D4 até O4. Estoque final vai ser, observe que você tinha um estoque inicial de mouses aí, vou até colocar aqui um separador de lineares para facilitar. Então nós vamos lá em formatar células, número, não quero casa decimal, mas eu quero usar aí um ponto para separar aí as unidades de milhares. Então, observe que eu tenho um estoque ali de 100.000 mouses e 5.000 CDs. Meu estoque final vai ser o meu estoque inicial, ou seja, igual a célula, no caso o mouse B3, menos a quantidade que eu vendi, que a gente vai ter calculado aqui no total vendido. Basta você apertar o Enter e ele faz esse cálculo para você. A mesma lógica você vai utilizar aí para calcular o estoque final do CD. E nós vamos trabalhar com alguma daquelas outras fórmulas, funções que nós vimos aí. Então a média de vendas do mouse, você vai calcular aí a média então
de D3 até O3. Média de CDs, vai calcular a média aí usando a função média de D4 até O4. A última parte que ele quer é para a gente calcular o valor final do nosso estoque. Para fazer isso, nós vamos ter que trabalhar um pouco diferente aí com a nossa fórmula. O que nós vamos fazer? Começar lá com o sinal de igual. Primeira coisa, eu tenho que descobrir o estoque final, o valor do meu estoque final aí do mouse e somar com o valor do estoque final aí do CD. Para a gente fazer isso, nós vamos ter que fazer a nossa fórmula aí em duas etapas. Primeiro, eu vou pegar o valor que eu já calculei lá da quantidade do estoque final, no caso vai estar na célula Q3, vezes o valor que custa cada mouse meu, que está lá na célula C3. Feito isso, essa primeira parte aqui, então, dentro do parênteses, calculo o valor do estoque do CD. Como eu quero todo o meu estoque, eu vou ter que somar com o valor do estoque aí do CD. Então, eu vou colocar aqui o mais e vou calcular o valor do estoque do CD. A mesma coisa, o estoque do CD está a quantidade final dele na Q4 vezes o valor unitário de cada CD que está na célula C4 aí. Fecha o parênteses. Aqui ele vai funcionar igual a gente aprendeu lá na matemática. Então, primeiro ele vai resolver o que está dentro dos parênteses, ou seja, as multiplicações. Resolveu, ele vai resolver o que está fora, ou seja, somar o resultado das duas multiplicações. Que está dando zerado porque nós ainda não calculamos o valor do estoque final. Quando você fizer esse cálculo aí, ele vai mostrar o valor do seu estoque final. Outra questão que você está utilizando uma fórmula, você clicar sobre ela. Aqui na barra de fórmulas ele vai disponibilizar para você qual que foi a fórmula usada ou função, ou você pode dar 2 cliques aí, ele também mostra e nesse caso ele ainda vai selecionar para você quais são as células afetadas. Outra questão, se você precisar alterar aí a informação, eu quero que esse final fique com F maiúsculo. Se simplesmente digitar o F, ele vai apagar todo o conteúdo dessa célula. Então, se você quiser editar ela, dá 2 cliques com o mouse, e aí sim, você vem ao local que você quer alterar, faça a alteração. Aqui também continua valendo aquele recurso de revisão que nós temos lá no Word. Cuidado, você tem que ter que aquele não usa aquele sublinhamento que o Word utiliza. Então, você tem que vir em revisão, verificar a ortografia. Ele vai perguntar se você quer começar do início da planilha, sim. Aí funciona igual o Word.